Alô, bom dia, Roy, nós aqui outra vez. Você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Eu fiquei uns dias de molho, fui acometido por uma gripe muito forte e, como alguns já suspeitam, não sou mais um jovenzinho, a gripe me pegou feio mesmo. Mas, graças a Deus, estou aqui. E estou aqui com muita saudade dos amigos para as notícias do mundo. E a notícia mais importante hoje é a tempestade perfeita que se formou sobre a América. Sim, acreditem, a América de Biden está agonizando por falta de mercadorias, claro, por uma superinflação, os preços estão nas alturas, e também por falta de trabalhadores portuários, motoristas de caminhão e gente que opera trens. Pois é, tudo isso, todo este composê de desgraças se abateu sobre a América, mas o epicentro dessa tempestade perfeita está lá na China. Os Estados Unidos hoje é essencialmente dependente da China, como de resto quase todos nós. E na América, como o consumo é muito alto, a sensação de decadência ela é absoluta hoje. Os americanos estão vendo algo inédito, a América indo para o buraco economicamente falando. Tudo isso porque a China, coincidentemente, acabou fechando seus portos mais importantes. Coincidentemente pelo seguinte, houve um novo surto do Covid, todos já sabem, e por conta disso, novos bloqueios foram determinados. Mas os bloqueios afetam cidades portuárias, como, por exemplo, Xinjiang. Um artigo importante saído no Organic Paper hoje diz que a China fechou o porto mais movimentado do mundo por volume de embarque, na cidade de Ningbo. Além disso, o porto de Tianjin também foi bloqueado, com muitas pessoas sendo completamente impedidas de deixarem suas casas. O artigo diz que essas não são as únicas cidades na China que foram fechadas. Xinjiang também, onde recentemente houve um surto de febre hemorrágica. O coincidente nessa história é que todas essas cidades, repito, são portuárias. Os horários de navegação atualmente na China estão atrasados em uma semana e os navios de carga são forçados a desviarem para Xangai com esperança de carregar, o que não acontece. O artigo, no entanto, acrescenta que os Estados Unidos não estão apenas impedidos de receber produtos da China, há também um impedimento interno da circulação de produtos. Estamos agora tendo dificuldades, diz a matéria, em transportar os nossos produtos sobre os nossos trilhos e rodovias. Em outubro passado, outubro de 2021, uma das maiores ferrovias da América, a Union Pacific, iniciou uma batalha legal contra seus sindicatos para impor o mandato Biden. A exigência da Union Pacific era aplicar um mandato Biden, o passaporte para funcionários ligados ao transporte ferroviário. A batalha foi intensa e, como os sindicatos não venceram nos tribunais, recusavam-se a receber a ordem de Biden, esses acabaram deixando o setor. E o setor, claro, ficou bastante enfraquecido. Hoje, os trens praticamente não estão circulando na América, não aqueles com mercadorias. O problema não parou aí, evidentemente. O transporte rodoviário também está muito prejudicado, ou seja, os caminhoneiros também estão em falta. Não apenas temos um problema com navios porta-containers, diz a matéria, mas também com trabalhadores de logísticas. Esses estão deixando seus empregos em massa, ou seja, os caminhoneiros estão abandonando as estradas.
Em outubro de 2021, havia cerca de 80 mil vagas para motoristas de caminhão que precisavam ser preenchidas nos Estados Unidos. Isso era um recorde. Empresas de transporte rodoviário não conseguem encontrar os motoristas que precisam. Como resultado, o produto não está sendo enviado para os pontos de venda. Esse problema é também acrescido pela falta de trabalhadores em lojas. O que acontece é que as pequenas empresas, como uma pequena mercearia, por exemplo, não conseguem encontrar ninguém para colocar os produtos na prateleira a tempo. A carne moída, por exemplo, fica muito tempo fora da refrigeração porque não há funcionários para agilizar o processo, agilizar o serviço. Isso provavelmente é sentido como o resultado final da escassez. Falta pessoas também nos restaurantes. Washington, por exemplo, perdeu 3% de sua força de trabalho em um único dia. A América agora tem 2 meses consecutivos de taxa recorde de desistência de trabalho. De março a setembro de 2021, houve um aumento de 24,3% na desistência aos postos de trabalho, ou seja, pessoas que se demitiram ou foram demitidas. O Colorado também quebrou seu recorde de maior número de demissões de funcionários no último mês. E aí a matéria diz que parece que as pessoas odeiam a tirania. Sim, as pessoas estão sendo ou mandadas embora ou se demitindo porque não querem aceitar a ordem tirânica de Biden, o passaporte, por exemplo. Bem, se essa tempestade perfeita se anuncia sobre a América, aliás, se anuncia não, ela já está dada, ela já está na América e pode ser vista. Pessoas importantes do governo, como o doutor Antônio Fauci, o conselheiro médico oficial da Casa Branca, dão um tapa na cara da população. Vejam o que um senador do Kansas, o senador Roger Marshall, revelou a respeito do médico oficial de Joe Biden. De acordo com os dados financeiros de 2020, o doutor Antônio Fauci investiu cerca de 10 milhões e 400 mil em empresas chinesas. É isso mesmo que você ouviu. A ficha técnica do Matthews Pacific Tiger Fund, publicada em setembro de 2021, revelou que o fundo investiu 42,7% do dinheiro de seus investidores em empresas na China e Hong Kong. Quer dizer, o doutor Antônio Fauci colocou 10 milhões e 400 mil num fundo de investimento que compra ações na China, ou ações de empresas chinesas. Entre as empresas listadas está a chamada WuXi Biologics Cayman, com sede na China. A WBC atua, coincidentemente, no ramo farmacêutico. O seu site, o site da empresa, afirma que ela é uma plataforma líder global de tecnologia biológica de acesso aberto que oferece soluções de ponta a ponta para capacitar as organizações a descobrir, desenvolver e fabricar produtos biológicos, desde o conceito até a fabricação comercial. Outra parte do site da empresa diz que, com uma capacidade total estimada em mais de 430 mil litros para a produção biofarmacêutica planejada, até 2024, a empresa fornecerá aos seus parceiros de biofabricação uma rede de cadeias de suprimento global robusta e de primeira qualidade. Até 2024, ela fornecerá, portanto,
o seu material biológico. Isso quer dizer o quê? Que até 2024 podemos estar tranquilos, seguros de que as cepas continuarão por aí a complicar a nossa vida? É um ponto de interrogação legítimo, penso eu. Bem, a matéria ainda diz o seguinte, a respeito do senador Marshall. Ele disse sobre Fauci, disse o seguinte: o Dr. Fauci foi completamente desonesto sobre suas divulgações financeiras serem abertas ao público. O Dr. Fauci deve ser responsabilizado por todos os americanos que estão processando e solicitando informações sobre o que de fato está acontecendo na área de saúde pública nos Estados Unidos. Já por sua vez, o doutor Antônio Fauci, referindo-se ao senador Marshall, disse que este é apenas um idiota. O doutor Antônio Fauci chamou o senador do Kansas de idiota. Claro que, na verdade, ele está chamando toda a população norte-americana, os pagadores de impostos, gente boa e decente, de idiotas, porque, afinal, investir em biotecnologia de empresas chinesas é, claro, dar um tapa na cara de todos os americanos. A situação se torna ainda mais grave porque, afinal de contas, a China está estrangulando os Estados Unidos. Como os Estados Unidos e as demais nações do Ocidente são totalmente dependentes da China, basta que a China bloqueie os seus portos para que o Ocidente todo entre em convulsão. E é isso que está se anunciando, a começar pela América, uma grande convulsão social. Imaginem, agora já estamos no frio lá no hemisfério norte, com falta de alimentos, com falta de produtos, com preços exorbitantes e sem mão de obra. O resultado disso é previsível. Convulsão, sim. Mas o que realmente choca nessa história são os traidores da pátria. A China é inimiga comercial dos Estados Unidos, evidente. Daí porque os Estados Unidos deveriam se preparar para sobreviver sem o poder, ou melhor, eliminando este absurdo poder dado pela China. Não obstante, os homens que comandam a política fazem o serviço contrário, se tornam cada vez mais dependentes do gigante asiático. E o povo é que paga o pato. E aí o Dr. Fauci, claro, pode sim dar um tapa na cara de todo o americano, porque, afinal de contas, o que parece é que somos mesmo idiotas, como o senador do Kansas. Resta saber até quando. Bem, por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até depois.